Olá, turma do sexto ano. Vamos começar a nossa aula de história dessa semana com a correção das atividades passadas na aula anterior. Primeira questão lá na página 300. Cite 3 motivos que incentivaram a migração de diferentes povos para a cidade de Roma. Vamos lá. Os fatores são: o fato da cidade ter proteção natural das montanhas, solo fértil para a agricultura e está localizada em uma região que facilitava a navegação. Ou seja, ela era protegida, ela tinha solo fértil e tinha facilidade para a navegação. Por isso, isso aí acabou incentivando as pessoas, os povos, irem para a cidade de Roma. Muito bem. Segunda questão: como estava dividida a sociedade romana no período monárquico? Está bem aqui em cima. Patrícios, que eram os descendentes dos fundadores de Roma, né, considerados eles, e por isso os grandes proprietários de terra. Os clientes, que eram plebeus que viviam sob a proteção física, econômica e jurídica de um patrício. Os plebeus, que eram homens livres, que formavam a massa de trabalhadores. E os escravos, que eram plebeus endividados ou prisioneiros de guerra, que não tinham nenhum tipo de direito. Terceira, podemos afirmar que no período monárquico romano a participação política era restrita? Sim, pois somente os patrícios podiam participar do Senado e da Assembleia Curiata, que eram as instituições que auxiliavam o rei nas decisões políticas, ou seja, só um grupo social, no caso os patrícios, é que decidiam todas as leis e normas da cidade. Com isso, eles faziam com que eles sempre ficassem cada vez mais poderosos. Continuando. A República Romana e a democracia ateniense funcionavam da mesma maneira? Não. Ainda que o pressuposto fosse um governo ser conduzido pelo povo, quem exercia o poder político na prática na República Romana eram os patrícios, enquanto em Atenas esse acesso era mais amplo. Ou seja, apesar de existir uma república aqui, não era igual à democracia ateniense. Os cônsules romanos, durante o mandato, tinham poder absoluto de governabilidade? Não. Porque 2 cônsules faziam parte do grupo dos magistrados, ainda que eles fossem os governantes, haviam diversos funcionários responsáveis por outras áreas, e todos eram eleitos pela Assembleia do Povo e monitorados pelo Senado. Ou seja, o cônsul não tinha poder absoluto. Ele tinha um determinado poder, mas esse poder era dividido com outros grupos de controle, né? Como parte do Senado, as Assembleias do Povo, entre outras coisas. Com isso, a nossa parte de correção acabou, né? Vamos entrar agora na parte da política expansionista. Vamos lá. Você se lembra que importantes civilizações da antiguidade, ao consolidar-se politicamente, deram início a uma política de expansão territorial? Isso aconteceu com os egípcios, como a gente estudou, os fenícios, os persas, os macedônicos, os espartanos, ou seja, sempre que uma civilização daquela antiguidade se desenvolvia de forma política, ela iniciava um processo de expansão. E nisso ela acabava atacando outras cidades, outros povos, para aumentar o seu poder e tamanho. Em Roma, um movimento semelhante também ocorreu, ou seja, Roma também teve sua política expansionista. Conforme as instituições republicanas romanas consolidavam-se, os governantes colocavam em prática uma política para expandir seu território e sua influência. Assim, entre cerca de 300 a.C. e 270 a.C., Roma investiu em conquistas militares, ganhando sucessivas guerras contra
sabinos, samitas, etruscos, celtas, gauleses e gregos, entre outros povos, até conquistar toda a Península Itálica. Essas guerras, essa expansão dele foi tão grande que chegou até o Egito, que ficou sob o controle romano durante um tempo. As Guerras Púnicas. Se o movimento expansionista era importante para o Estado organizado, a política expansionista romana não se chocaria com a de outro lugar? Chocaria ou não chocaria? Se chocaria, tanto que aconteceu. A resposta a essa pergunta é sim. E foi o que aconteceu no século III a.C. O expansionismo romano chocou com os interesses de outra potência da época, Cartago. Como uma cidade-estado do norte da África que foi fundada pelos fenícios em 814 a.C., ao longo dos séculos, Cartago passou a dominar as rotas comerciais no Mediterrâneo. E lembre-se, como eu já tinha explicado antes, quem controlava o mar Mediterrâneo controlava toda a economia, a comunicação e as viagens em todo o mundo conhecido daquela época, tecnicamente. Já que todas as civilizações que a gente estudou até o momento, elas de alguma forma estavam em torno do mar Mediterrâneo. Ou seja, quem controlasse essas rotas comerciais seria extremamente poderoso. No caso, quem controlava durante um bom tempo era Cartago. Mas isso acabou indo de encontro com os interesses do Império Romano. É aí que iniciou essas guerras púnicas. Os púnicos, como os cartagineses eram chamados pelos romanos, também buscavam ampliar seu poder, conquistando território na região com objetivos semelhantes. Roma e Cartago entraram em conflitos por mais de 100 anos, em 3 guerras intercaladas com alguns períodos de paz. A primeira ocorreu entre 264 a.C. e 241 a.C., a segunda entre 218 a.C. e 202 a.C., e a terceira de 149 a.C. a 146 a.C. No final das Guerras Púnicas, Cartago foi dominada pelos romanos, assim como suas rotas comerciais. Ou seja, no final, Cartago perdeu. Mas entre essas guerras ocorreram coisas bem interessantes, como por exemplo, Cartago era tão rica que ela não tinha um exército só dela. Ela contratava mercenários de diferentes regiões para aumentar o seu exército, diferente de Roma que tinha um exército próprio. Outra coisa, os cartagineses, eles também utilizavam elefantes nas suas linhas de frente para atacar, que era um animal que os romanos não tinham tanto conhecimento e por isso o assustavam. Demorou até um bom tempo até que eles percebessem que os romanos percebessem que podiam usar isso contra os cartagineses. Como? Os elefantes tinham medo do fogo. Quando colocavam fogo na frente do elefante, o elefante assustava e voltava. Quando ele voltava, ele acabava atropelando as próprias tropas de Cartago. E foi assim que os romanos acabaram ganhando algumas das batalhas. Muito bem. Continuando com as guerras e que consequências tinham essas para a população. Vamos ver. Já pensou em quais seriam as consequências de décadas de guerra para a população romana? O expansionismo romano teve profundas consequências sociais. Vamos ver aqui o que aconteceu. Pequenos proprietários rurais plebeus foram convocados para lutar nas guerras de conquista. Afinal, era como parte daquelas leis que os patrícios fizeram, é que obrigavam os plebeus a, caso necessitasse de guerra, eles iam para a guerra. Como estavam em guerra, não podiam cultivar suas terras e acabavam ficando endividados. Para pagar essas dívidas, muitos deles entregavam suas terras a homens ricos
tanto patrícios quanto plebeus enriquecidos. Agora vamos ver até o que aconteceu. Eles eram obrigados a ir. Por terem ido, não podiam cultivar a terra e ficavam sem o que comer. Acabavam tendo que pegar, fazer empréstimos e ficavam com dívidas. Para pagar essas dívidas, vendiam as terras para os patrícios ou para plebeus ricos. Resultado: as propriedades rurais passaram a se concentrar nas mãos de poucas pessoas. O que favoreceu a formação dos latifúndios. Lembrando, latifúndios são grandes propriedades de terra na mão de uma única ou de um pequeno grupo de pessoas. O que veio depois? Muitas famílias plebeias camponesas migraram do campo para a cidade de Roma em busca de trabalho, dando início a um processo de êxodo rural. Ou seja, esse pessoal começou a sair do campo para morar na cidade. Aí veio outro problema. Na cidade, os migrantes encontravam dificuldades para trabalhar, pois havia uma crescente população de escravos, a maioria formada por prisioneiros de guerra de origem estrangeira. Aí vemos aqui o problema, né? Obrigados a ir para a guerra, não podiam cultivar e acabavam com dívidas, tinham que entregar suas terras para pagar as dívidas. As terras ficavam na mão de poucas pessoas ricas. Essas famílias pobres iam para o campo, iam para a cidade atrás de trabalho, mas a cidade estava cheia de escravos trabalhando dessas guerras na qual eles tiveram que ir. Resultado: as famílias dos plebeus romanos ficavam sem emprego, sem moradia e morando na rua. Isso acabou gerando problemas sociais. Muito bem, vem a nossas duas primeiras questões para responder da agenda, né? Ocorreu o quê? O aumento da escravidão. O aumento do número de escravos foi uma das principais consequências do expansionismo romano. Lembre-se, os romanos pegavam todos aqueles prisioneiros de guerra e transformavam em escravos. E colocavam para trabalhar na lavoura, na cidade, e isso ia diminuindo a quantidade de emprego dos homens livres. Em Roma, a mão de obra escrava passou a estar presente em quase todos os lugares, como na agricultura, na construção de obras públicas, na pecuária, no comércio e nas minas. Os escravos também lutavam como gladiadores na arena para divertir os romanos. Como tinha esse problema de muitas famílias sem trabalhar, os escravos ocupando todas as formas de emprego que existia, acabou ocorrendo o quê? Conflitos sociais. O que os plebeus poderiam fazer para melhorar sua condição de vida? Essa possivelmente foi uma pergunta feita por muitos que viveram nos primeiros séculos da República Romana. Com o passar do tempo, cada vez mais plebeus ficavam insatisfeitos com a situação em que viviam. Conforme aumentava o endividamento da plebe e as constantes promessas de melhoria nas condições econômicas e jurídicas feitas pelos patrícios não eram cumpridas, os plebeus se organizavam para reivindicar medidas governamentais que aumentassem sua participação política e, consequentemente, melhorassem suas condições de vida. Lembre-se, como a gente já viu, os plebeus eles não tinham nenhum direito a voto, esse tipo de coisa, na República Romana. Só que eles eram a maioria, então eles começaram a fazer barulho, digamos assim, para tentar aumentar sua participação política e melhorar a condição de vida que eles estavam passando. Aí, ó, por meio de muitas lutas, eles pressionaram os patrícios a aprovar medidas e leis que os beneficiassem. Aqui estão algumas. A primeira, do Tribunato da Plebe. Seleção de um grupo de plebeus que tinha o poder de convocar e presidir a Assembleia do Povo, convocar reuniões do Senado, propor novas leis, intervir em nome dos plebeus em assuntos legais e vetar ações de magistrados para proteger os interesses da plebe. Ou seja, isso aqui já dá um bom melhoria no poder, mas não ficou só nisso. Veio a Lei Canuleia,
que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido. Naquela época, só era permitido que patrícios casassem com patrícios, plebeus com plebeus e assim por diante. A Canuleia fez com que pudesse ocorrer casamentos entre patrícios e plebeus. Depois veio a Lei Licínia. Abolia a escravidão por dívidas, tipo a que foi feita na Grécia. Determinava que um dos cônsules eleitos deveria ser plebeu. Quando a gente estava vendo as instituições políticas de Roma, a gente viu, né, que eram sempre dois cônsules. Agora ia ser um cônsul patrício e um cônsul plebeu. Lei Augúnia permitiu aos plebeus se tornarem sacerdotes. E a Lei Hortência determinava que as decisões da Assembleia do Povo se tornassem lei por meio de votação, plebiscito. Ou seja, teve uma grande melhoria aqui. Só que nem tudo são rosas. Muitas coisas ainda aconteceram. Como, por exemplo, as tentativas de reforma agrária em Roma. Lembre-se bem desses dois nomes, Tibério e Caio Graco. Na tentativa de reduzir as desigualdades sociais geradas pela concentração de terras, que foi o que a gente viu, né? Que ficou as terras na mão de um pequeno grupo de pessoas, Tibério e Caio Graco, eleitos tribunos da plebe em 133 a.C. e 123 a.C., respectivamente, promoveram outras tentativas de solucionar os problemas sociais da época. Tibério criou um projeto de lei para limitar o direito de ocupação das terras públicas, que deveriam ser divididas e distribuídas aos cidadãos, reduzindo a concentração delas. Ou seja, era uma ideia muito boa. Ia diminuir a terra na mão de poucas pessoas e ia dividir para várias para que todos pudessem trabalhar. Caio Graco, por sua vez, conseguiu aprovar a lei frumentária, pela qual o trigo, principal alimento dos pobres, deveria ser vendido à população mais pobre por preços abaixo do mercado. Apesar da aprovação da lei, suas outras propostas foram recusadas, de modo que a reforma agrária nunca aconteceu, e os patrícios continuaram mantendo seus privilégios. Outra coisa triste que aconteceu é que ambos os irmãos foram assassinados pelos patrícios por causa dessas ideias dele, que os patrícios não queriam perder esses privilégios. Como resultado, eles emboscaram e mataram o Tibério, e depois, quando o Caio Graco virou um dos tribunos, ele também foi perseguido e morto por causa das ideias dele, de tentar melhorar a situação das pessoas, principalmente dos plebeus. Após 4 séculos de lutas dos plebeus por melhoria de suas condições de vida e contra a manutenção dos privilégios dos patrícios, as agitações sociais passaram a ser tão intensas que geraram uma crise nas instituições políticas, afetando a própria governabilidade em Roma. Ou seja, o próprio governo em si estava em crise por causa desses problemas sociais. Os generais, lembre-se bem disso, que haviam ganhado popularidade graças às vitórias obtidas nas guerras de conquista, passaram a ter respeito e o apoio de grande parte da população, o que fez com que alguns chegassem ao poder. No poder, os militares passaram a questionar constantemente o Senado, não aceitando determinações dele e desrespeitando as normas legais. Um desses militares foi o general Caio Mário, que após ser eleito cônsul, reduziu o poder do Senado, promoveu a profissionalização do exército. Como assim essa profissionalização? Quem era soldado agora ia receber quando tivesse exercendo sua profissão de soldado. Antes disso, não. Eles eram obrigados a ir e se virassem com o que tinham. Agora, esses soldados iriam receber um valor X. E o mais interessante é que esse valor X era dado em sal. Isso mesmo, sal. Por quê? Sal era um produto raro
e muito usado, e por isso muito valioso. Você podia trocar o sal por qualquer outra coisa. É tanto que é daí que vem a palavra salário. Vem de sal, por causa que era a forma como os soldados profissionais, né, começaram a receber lá no período romano. Os soldados profissionais, em retribuição, passaram a ter maior fidelidade ao seu general do que ao Senado, gerando uma série de conflitos. Outro general foi Sila, de origem patrícia, que foi nomeado ditador pelo Senado romano em 82 a.C. e passou a realizar reformas que provocaram profundas consequências para a República Romana, como a devolução do poder no Senado à aristocracia e a proibição de tribunos em participar da Assembleia do Povo. Ou seja, esse Sila aqui, ele diminuiu parte das coisas que o povo tinha ganhado antes. Ele aumentou ainda mais o poder da aristocracia e diminuiu o poder do povo. O caráter autoritário dos militares contribuiu para que eles não entrassem em acordo com os próprios líderes do governo, fazendo com que houvesse trocas constantes de governantes até 31 a.C., quando o general Otávio derrotou seus concorrentes e assumiu sozinho o poder e tornou-se o primeiro imperador de Roma. Como resultado, acabou-se o período da República Romana e iniciou-se o Império Romano. Aqui vem as nossas outras duas questões para responder. E na página 307 tem a nossa última atividade. Ok? Então, com isso, na página 307 acaba. Opa, acaba não. Tem um pouquinho mais. Vamos ver um pouquinho do Império. Quando se tornou imperador, Otávio procurou assegurar a hegemonia romana. Ele manteve o funcionamento das instituições republicanas, como o Senado e a magistratura, mas estabeleceu uma forma de governo denominada na época de Principado, que deu início ao Império Romano. Lembrando que Império, palavra que vem do latim Imperium, na Roma antiga o Império era governado pelo imperador, título que se dedicava que uma pessoa detentora de todos os poderes civis e militares, e podia exigir a obediência dos cidadãos. Durante seu governo, Otávio procurou amenizar os problemas das tensões sociais e políticas por intermédio da manutenção do projeto de expansão, da construção de obras públicas, do estímulo ao comércio, do patrocínio a artistas, do intercâmbio entre diferentes regiões do Império. Além disso, havia um programa denominado Pax Romana, lembre-se bem desse nome, que promovia a pacificação interna por meio da repressão às províncias rebeldes e da política do pão e circo. Lembre-se muito bem disso, é questão de prova. Que é o que? Consistia em oferecer à plebe trigo a preços baixos e espetáculos, como lutas de gladiadores e corridas. Como era dado o trigo bem baratinho e lazer para os plebeus, eles acabavam esquecendo dos problemas que estavam passando e ficavam mais fáceis de ser controlados. Por isso o nome política do pão e circo. A relativa paz social e o crescimento econômico possibilitaram que o Império Romano atingisse em 117 d.C. sua extensão máxima, que foi toda essa área laranja aqui. Ok? Toda essa área laranja foi o Império Romano na sua maior extensão. Como eu disse, ó, Egito, parte da Ásia, toda a parte da Europa, parte aqui até onde é Portugal, Espanha, tudo, parte da Inglaterra aqui, França, tudo ficou sob o controle do Império Romano na época. E como isso aqui era tudo que tecnicamente eles conheciam do mundo, era como se o Império Romano dominasse todo o mundo conhecido. Isso aqui, ó, total controle sobre o mar Mediterrâneo.
Agora sim, chegamos na página 308, nossa última página de atividades. Com isso, né, a nossa agenda ficou as páginas 304 a 308. Nossa aulinha vai chegando ao final. Bons estudos, não se esqueçam de mandar todas as fotos das atividades respondidas até as 8 horas da noite. Ok? Tchau.